Agora nós vamos trabalhar as divisões anatômicas macroscópicas. Para que isso vai ser importante dentro do nosso projeto de estudo? Dentro do nosso projeto de estudo, as divisões vão representar as partes do corpo. Em relação ao quê? Em relação à posição. Tá? Então, quando nós falamos, nós estamos acostumados a falar o quê? Antes ou depois, frente e atrás, e assim por diante. Nós estamos falando, utilizando os termos comuns para identificar algumas posições. Agora não, nós vamos entender o que é posterior, o que é inferior, o que é anterior, o que é superior. Tá? Então, aqui nós vamos basicamente interpretar os termos técnicos para entender a respeito de posições anatômicas. Vai ser bem interessante para nós e vocês vão utilizar muito isso em ametropia. E vão utilizar muito isso também em patologia. E vão utilizar isso também no próximo tópico, ou melhor, no próximo tópico não, que ele vai estar lá na frente, mas no tópico do globo ocular. Tá? Vocês vão utilizar bastante a respeito, vão ver bastante a respeito disso nesses tópicos aqui citados. Mas vamos lá, vamos dar início. Aqui falamos a respeito da divisão anatômica básica. Olha só. A anatomia do corpo é dividida em três partes, subpartes: cabeça, tronco e membros. A cabeça e o pescoço, olha, representado como cabeça, o tronco e o tórax, o abdômen e o tórax, e os membros divididos em relação à localização do corpo, sendo os superiores ombros, braços, antebraços e mãos, e inferior quadril, coxa, pernas e pés. Então aqui nós temos a divisão do corpo em relação à posição. Então nós temos o quê? Cabeça, aqui nós temos tronco e aqui nós temos membros, tá? Quando nós, quando nós fazemos quando nós nos referimos ao corpo, nós temos aí cabeça, tronco e membro. Aqui nós temos também a posição anatômica. Isso é uma padronização. A posição anatômica é uma padronização que representa a posição do corpo. Mundialmente convencionada, a posição anatômica descreve a posição em que um corpo está em relação a outros corpos. Inicialmente considera-se o indivíduo em posição ortostática, ou seja, em pé, com membros superiores estendidos e com as palmas da mão virada para o observador, e os membros inferiores unidos pelo calcanhar e os dedos dos pés para frente. Então, essa daqui, eu vou mudar a imagem, que a próxima vai estar ampliada, é melhor para vocês verem. Mas olha, essa é a imagem ortostática. O cliente de frente para você, observando, palmas da mão viradas para você, olha. Então, essa é a posição ortostática. Sempre, o que nós estamos vendo em anatomia, em anato, nós estamos vendo a padronização. Então, quando nós estamos representando uma pessoa, quando vocês forem fazer o estudo representando uma pessoa, essa é a posição ortostática. Opa. De representação de uma pessoa. Palmas da mão virada para você, olhando para frente. Para que serve isso? Para identificar as estruturas que vocês estão observando. Tá? Outra informação interessante também são os planos de corte do corpo humano. Então, nós temos o que vai. Esses planos de corte vão dividir o corpo em posterior e anterior, vão dividir o corpo em superior e inferior, vão dividir em medial e lateral, vão dividir em coronal, sagital ou transversal, que são os tipos de cortes. Então, aqui, quando nós falamos de um corte sagital,
nós estamos cortando ele nessa posição aqui, dividindo como? Nós estamos dividindo ele em direita e esquerda, tá? Nós estamos dividindo o corpo de acordo com a posição em que ele está. Quando nós falamos coronal, ele na posição ortostática, nós estamos dividindo ele em posterior e anterior. Olha, que antigamente chamávamos de posterior trás e frente. Agora não, tá? Anterior, termos técnicos, anterior e posterior. Com o corte transversal, nós dividimos o corpo em superior e inferior, medial e lateral, ok? Então aqui, olha, direito e esquerdo também é divisão. Então aqui quando nós falamos o plano sagital, que está em vermelho, é um plano vertical que passa através do eixo mais longo que cruza o corpo, dos pés até a cabeça. Esse plano separa em direito e esquerdo. O que quer que esteja situado próximo a este plano é chamado de medial, e o que está longe é chamado de lateral. Então, aqui nós temos o quê? Esse plano sagital, esse corte em vermelho aqui. Divide o corpo em direito e esquerdo. Então, e o que estiver longe, vamos colocar aqui, a palma da mão direita está situada onde? Ela está mais lateral em relação ao corpo. Então, vamos fazer uma análise mais fácil aqui. Quando nós falamos da orelha, ela está lateral em relação ao nariz. O nariz está medial, o nariz está no meio. Então, tudo que estiver mais próximo do meio é considerado medial. Tudo que estiver mais longe é considerado lateral. Quando nós falamos do corte coronal, o azul, nós estamos dividindo ele, a porção, olha, também dividido na vertical, que passa do eixo maior dos pés e a cabeça, mas é perpendicular ao meridiano, separando o corpo em frente ou trás, separando o corpo em posterior ou anterior. Tá? Então, quando nós falamos da parte da frente, nós estamos falando aqui do nariz. Quando nós falamos aqui, por exemplo, do nariz, ele é anterior. Por quê? Porque ele está na frente. E quando nós falamos da nuca, a nuca é posterior, porque ela está atrás. Tá? Então é importante sempre localizar anterior e posterior por conta disso. Vamos analisar isso em ótica. Quando nós, acho que vai ter uma análise lá na frente, mas deixa eu. Quando nós falamos da córnea, ela é anterior, se comparada a quem? Ao cristalino. Por quê? A córnea está na frente, entre parênteses, né? Está na frente do cristalino. Por isso, nós chamamos ela de anterior. Então, esse entendimento é muito importante para nós, para a gente, para servir de orientação dentro das estruturas, porque é a partir dela que nós vamos interpretar até mesmo o movimento superior, inferior, lateral. É através dela que nós vamos, dessas medidas que nós vamos interpretar movimento. Quando nós falamos do plano horizontal ou axial, transverso, no caso, olha, nós estamos dividindo o corpo no ventre, nós estamos dividindo o corpo em superior e inferior. De um modo resumido, podemos dizer que a posição anatômica de um corpo encontra-se ereto, com os pés juntos, e a face e os olhos estão na parte superior, e os pés estão na parte inferior. Então, quando nós olhamos o objeto e estudamos assim, nós temos anterior e inferior. E o umbigo está na parte medial. O umbigo está no meio. Se eu for comparar a parte superior com a parte inferior, o umbigo está medial, está no meio.
Anterior e posterior, olha, análise de anterior e posterior, nós temos aqui a representação ventral, aqui, anterior, ventral e frontal, na direção da frente do corpo, posterior e dorsal, na direção das costas. Então, aqui nós temos dorsal, posterior, e aqui nós temos frontal, anterior. Exemplo, o osso externo e as cartilagens costais encontram-se anterior. Já a coluna vertebral posterior, se comparada a quem? Se comparada ao coração. Então, ela está posterior se comparada ao coração. Outra análise aqui também que nós vamos ter, olha, superior cranial ou inferior caudal. Olha, inferior ou caudal na direção da parte inferior do corpo. Superior ou cranial na direção da parte superior do corpo. Exemplo, os grandes vasos localizam superiormente ao coração, enquanto o diafragma localiza-se inferior ao coração. Tá? Então, aqui está acontecendo o quê? Inferior e superior em relação ao coração. Falamos de meio medial ou lateral quando nós estamos nos relacionando, olha, medial mais próximo ao plano sagital e o lateral mais afastado do plano sagital. Por exemplo, aqui, olha, pegando em consideração o joelho, nós temos medial porque ele está mais posicionado para o meio e temos lateral porque ele está para fora. Então, essa estrutura está para fora, então ela é lateral. Exemplo, o ligamento colateral fibular, está localizado lateralmente, enquanto o ligamento colateral tibial, ligamento da tíbia, está medialmente, ou seja, mais próximo à linha sagital mediana. Essa é a linha sagital mediana. Como nós podemos observar, essa é a linha mediana sagital. Então, nós temos lateral e medial. Aqui nós temos proximal ou distal. Olha, proximal diz para que está próximo à raiz do membro, em direção do tronco, ou distal, afastado do centro, na periferia. Tá? Então, aqui, se eu vou falar do meu braço, a minha mão está distal em relação ao meu tronco, mas o meu braço está proximal se eu for comparar com o antebraço. Então, é distal ou proximal. O braço é considerado proximal quando comparado ao antebraço, pois está mais próximo da raiz de implantação do membro. Olha, a raiz de implantação do membro, a raiz de implantação do membro, a raiz de implantação do membro. Tá? Então, isso que nós temos que levar em consideração, porque aqui é o tronco. Tá? Então, a implantação do membro acontece aqui nessa estrutura. Outra observação também interessante, olha, superficial ou profundo. Superficial significa mais perto da superfície e profundo significa mais afastado da superfície. Então, quando nós temos um corte profundo, nós estamos mais afastados da superfície. Exemplo, a pele é uma estrutura superficial comparada com as artérias ou com os ossos. A artéria ainda é mais superficial se eu comparar com os ossos, que estão localizados mais profundamente. No sistema venoso, é comum utilizarmos esses sistemas para diferenciar o sistema venoso superficial e do sistema venoso profundo. Passa mais profundidade junto com o sistema arterial. Tá? Então, basicamente, profundo e superficial. E temos também análise do corte homolateral, ipsilateral e o contralateral. Quando nós exemplificamos aqui algum corte homolateral ou alguma posição homolateral, nós estamos falando do lado do corpo ou de uma mesma estrutura, do mesmo lado do corpo ou de uma mesma estrutura. Quando nós falamos de contralateral, nós estamos falando do lado oposto, tá? Por exemplo, a mão direita dessa imagem, ela é
homolateral, se eu for considerar aqui o braço direito, se eu for considerar o pé direito, se eu for considerar o olho direito, então tudo que é direito ele está homolateral. Então tudo que é direito ele está homolateral em relação à mão direita. Porém, quando eu falo de mão esquerda, ela está o quê? Ela está contralateral. Quando eu falo de olho esquerdo em relação à mão direita, ela está contralateral. Então, contralateral é a representação daquilo que está inverso, que está oposto ao membro ou órgão, à posição que nós estamos analisando. Exemplo, se nós considerarmos a mão direita como referência, o membro inferior direito é considerado homolateral, pois está localizado do mesmo lado. Já o membro esquerdo, ó, o membro inferior esquerdo é contralateral. Em ótica, nós podemos utilizar isso como localizando o olho. Por exemplo, aqui vamos ver a dioptria do olho direito. É plana menos 1/45. E qual a dioptria do olho contralateral? Ou seja, qual é o olho contralateral aqui? O olho esquerdo. Qual é a dioptria do olho esquerdo? É menos 1 com menos 0,50 a 90. Tá? Então, o olho contralateral. Nós temos o olho direito aqui, olho direito. O contralateral do olho direito vai ser o olho esquerdo. Então é bem tranquilo, contralateral e homolateral é bem tranquilo. E nós aqui finalizamos então a parte de planos de corte. Entendemos o plano de corte, entendemos o que é um eixo posterior, o que é o que é um corte anterior, o que é um corte anteroposterior. Olha só, quando nós vamos falar do globo ocular, vocês vão estudar globo ocular ali na frente, vocês vão ver que ele possui um eixo anteroposterior. Ou seja, ele possui um eixo que identifica a posição. Vou fazer uma córnea aqui, né? Para a gente, o olho sem córnea, a gente não consegue identificar o que é anterior e o que é posterior. Mas aqui nós temos um globo ocular. Nós temos o eixo anterior e temos um eixo posterior. Então, nós podemos identificar o tamanho desse globo ocular dentro da variação do eixo antero-posterior. Olha só que legal. É um termo bem técnico, né? Um termo bem interessante para nós e que vai dizer muita coisa esse eixo antero-posterior na emetropia e na ametropia. Mas isso aí é uma matéria, é uma abordagem para um outro módulo, isso aí é uma abordagem para outro tópico, mas é para vocês verem que a necessidade de identificar, a necessidade de interpretar a posição no plano de corte é importante dentro das matérias, tá ok? Bom, finalizando aqui esse tópico, aqui no plano de movimento, nós vamos entender, nós vamos estudar um pouquinho mais como que é a interpretação do movimento. Tá? E mais para frente nós vamos ver também, estudar um pouquinho dos efeitos desse movimento dentro da visão. Então isso vai ser importante para vocês, por exemplo, lá na frente, no próximo módulo, no tópico de músculo oculomotor, ou então no movimento oculomotor, vocês vão vocês vão ver lá informações a respeito do que nós temos aqui. Também vamos ver isso em patologia, vamos ver isso em contatologia, algumas informações que nós vamos abordar aqui. É bem rapidinho, é um tópico bem curtinho. Bom, começamos então a falar a respeito de flexão e extensão. Aqui nós temos a representação da flexão e da extensão. Identificamos flexão como curvatura ou diminuição do ângulo entre os ossos ou partes do corpo.
E extensão, nós endireitar ou aumentar o ângulo entre os ossos ou partes do corpo. Temos aqui uma flexão e temos uma extensão. Está estendido, está maior, está flexionado, está menor. Aqui está flexionado. A perna direita, provavelmente, está flexionada. Aqui, ela está estendida. Aqui, mesma coisa. Flexão, perna para frente, ela faz flexão. Perna para trás, ela faz extensão. Onde nós vamos utilizar flexão e extensão? Nós vamos utilizar bastante flexão e extensão quando nós formos analisar músculos oculomotores. Oculomotores, nós vamos também ver flexão e extensão quando nós formos falar de acomodação do cristalino. Nós vamos estudar bastante a respeito disso. Nós vamos falar de flexão e extensão toda vez que a gente for falar também de movimento do músculo ciliar. Então, uma série de abordagens dentro de extensão e flexão que nós vamos ver aí dentro do conceito de ótica, dentro do conceito do treinamento que vocês estão tendo, tá? Adução, movimento de rotação, adução, tá? Então, nós temos adução como um movimento na direção do plano mediano, em plano coronal. Abdução, afastar-se do plano mediano. Rotação medial, traz a face anterior de um membro para mais perto do plano medial. E rotação lateral, leva a face anterior de um membro para mais longe do plano medial. Ou seja, temos uma rotação lateral, temos uma rotação medial, em que a palma da mão, se ela for lateral, ela vai afastar da medial. Medial é o corpo, tá? O meio do corpo, aqui é medial. Agora, quando nós falamos de rotação medial, é o inverso. Essa palma da mão vai ser rotacionada para chegar mais perto do corpo. A abdução, nós levantamos o braço, nós afastamos da medial, nós afastamos do meio do corpo. A adução, nós aproximamos do corpo, tá? Então, quando nós temos rotação medial e movimento de adução e abdução, nós estamos afastando ou aproximando da medial do corpo. Nós estamos tratando aqui, cuidando aqui do movimento em relação à medial do corpo. Outro tópico que nós podemos ver também é retrusão e protrusão. Quando nós falamos de retrusão, movimento para trás, retração, como ocorre na retrusão da mandíbula e ombro. E a protrusão, quando nós falamos disso, nós estamos falando de um movimento dianteiro, para frente, como ocorre na protrusão da mandíbula e do ombro também. Isso aqui é pouco utilizado dentro de ótica, tá? Mas ela vai... No caso de ótica, nós podemos observar isso, parte de ótica, mais na parte de optometria, nós podemos observar isso com pacientes, com clientes com exoftalmia. Exoftalmia, tá? Nós podemos observar isso com maior facilidade, em que o olho se movimenta de uma certa forma, se movimenta para fora. Aí vocês vão ver uma série de patologias lá em que a gordura. Então, essa é uma possibilidade, exoftalmia, o movimento para fora do globo ocular, é uma protrusão, tá? É um movimento para frente, pode acontecer também. Aqui, inversão e eversão, olha, inversão, movimento da sola do pé, aqui nós estamos falando de sola do pé, mas podemos utilizar isso para olho, tá? Em direção ao plano mediano, inversão, ela está saindo, ela está vindo para dentro do mediano, a eversão está indo para fora do mediano. Então, essa divisão aqui é o que acontece quando nós vamos fazer aqui, olha, o movimento de sola do pé para longe do plano mediano. Quando o pé está totalmente evertido, ele também está dorsifletido, tá?
Ou podemos observar isso em ótica quando nós fazemos o exame da conjuntiva, quando nós evertemos a pálpebra para observar a conjuntiva dentro do processo de lente de contato, dentro do processo da contatologia para identificar quais as estruturas, caso tenha alguma lesão ou caso tenha alguma alteração na pálpebra ou na conjuntiva, na lente de contato, tá? Nós não fazemos a inversão, porque se eu for inverter, inversão da pálpebra é como se eu fosse colocar os cílios para dentro. Isso é inverter, é fazer o movimento inverso da pálpebra. Não, nós evertemos, nós colocamos ela para cima, nós revertemos ela no sentido medial para poder observar, tá? Podemos observar isso também na parte estrutural da patologia, podemos observar isso bastante em patologia. Vocês vão ter acesso a isso na parte de patologia. Bom, passamos por todas essas informações, passamos por toda a parte de cortes e posições, análises e movimento dos termos técnicos, né? E agora vamos para a variação anatômica. Essas variações, essas variações anatômicas são interessantes para a gente poder utilizar no dia a dia para identificar as diferenças entre pacientes, a diferença entre clientes, a diferença entre a necessidade de correção de um em relação ao outro e assim vai. Mas, olha, basicamente, é, temos três tipos específicos: endomorfo, mesomorfo e ectomorfo, onde o ectomorfo é representado pela pessoa magra, o mesomorfo, indivíduo de estatura mediana e musculatura desenvolvida, e o ectomorfo, já é pessoa magrinha, indivíduo de estatura alta e magro, e o endomorfo, indivíduo de estatura baixa e com gordura corporal elevada. Endomorfo, mesomorfo e ectomorfo. Outra variação possível também é a normalidade, a anomalia e a monstruosidade, tá? Pessoal, lógico que aqui nós vamos levar em consideração, eu vou tirar aqui essa imagem porque pode ser chocante para alguns, mas aqui nós vamos levar em consideração sempre, considera-se o uso para fins técnicos de informação, tá? Ali vocês viram na parte de monstruosidade, vocês viram um bebê com 4 braços, se não me engano ele tem 4 braços, alguma alteração. Isso é uma alteração fisiológica, isso é uma alteração genética, isso é uma alteração mais complexa, tá? Mas serve para quê? Interpretar os fatos científicos dentro da anatomia. Ou vocês acham que dentro de ótica, quando o técnico, vamos falar aqui de formação técnica, você acha que o técnico ele vai encontrar só olho saudável? Vocês acham que o técnico vai... Vamos falar aqui da formação técnica. Tá? Vamos especificamente na formação técnica. Vocês acham que o técnico vai encontrar só olho são, saudável? Vocês acham que o técnico vai encontrar só erro refrativo? Vocês acham que o técnico nunca vai ter contato com uma patologia? O técnico nunca vai ter contato com um coloboma de íris? Que é muito comum, é muito interessante. Então, o técnico tem que estar preparado para tudo isso. E uma das observações dentro da alteração fisiológica, uma das alterações dentro da anatomia é a monstruosidade. Tá? Então, eu vou voltar aqui para a gente analisar com mais calma, mais tranquilidade. Então, nós temos aqui normalidade,
5 dedinhos, mãozinha normal, tudo certinho. Anomalia, por que que é normal? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedos. É normal, é uma anomalia. E a monstruosidade, olha, tem um bracinho aqui, dois, três bracinhos. Tá? Então, isso é uma monstruosidade. Dentro de ótica, a gente vai analisar pouco isso, mas pode acontecer. Uma normalidade que não está tão normal assim, porém tem o olho verde misturado com azul, pode até ser uma imagem produzida, mas normal. Um olho normal, um olho saudável, um olho sem alterações esclera, um olho sem alterações na córnea, sem alterações aqui na pupila, sem alterações, sem irritações, sem nenhuma alteração dos cílios, um olho normal, tá? Agora, vamos observar a possibilidade de um olho, uma anomalia, uma heterocromia. Então, aqui nós temos o quê? Nós temos diferença, olha só, tonalidade da íris, da cor da íris. Olha, isso é uma anormalidade, isso não é normal, tá? Não é grave, alguns sintomas não são graves, alguns aqui não são graves, mas é uma anomalia. E também podemos ter dentro de ótica ainda uma anomalia, olha. Vocês vão estudar isso mais aprofundado, tá, pessoal? Vocês vão estudar a heterocromia, vocês vão estudar todas essas estruturas, todas essas patologias e anomalias, anomalias e patologias oftálmicas dentro do tópico de patologia. Então, dentro de patologia, nós vamos observar bastante isso, tá? Mas, resumidamente, eu não posso citar alguma coisa sem explicar o que é, mas, resumidamente, quando nós falamos de heterocromia, nós falamos de condição genética em que a íris de um olho é diferente do outro. O olho contralateral apresenta uma cor diferente, olha. Olho contralateral, uma cor diferente. O que causa? Pode ser danos de genética, que distribui melanina, e no gene que distribui gordura para formar as nuances do tom, pode ser desenvolvimento do globo ocular, pode ser uma série de porquês, mas basicamente vai explicar aqui como uma condição genética que altera a cor da íris, no homolateral e no contralateral. Tá? Nesse caso específico, também podemos ter uma monstruosidade. Aqui no caso, nós estamos falando de uma má formação, tá? Não existe, nesse caso específico aqui, não existe um código de CID, de doença classificada. A ciclopia deve ser considerada uma Q87.0, em que ela é representada como síndromes de malformações congênitas envolvendo predominantemente a face. Então, não, mesmo existindo, ela sendo uma ciclopia, não existe uma definição específica para essa doença, mas é uma monstruosidade. Não que ele seja um monstro, não que a imagem seja um monstro, mas é a forma ideal, é a forma padronizada de se referenciar a esses tipos de acontecimentos, esses tipos de fatos.